Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações, aquelas empresas que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações do nosso setor de análise e também de mercado, e claro, deixo aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e claro, comentem aqui sobre as ações que eu vou falar e o que vocês esperam aí dessa semana, tá? Vindo aqui, né, pessoal, para os nossos destaques da última semana, política, economia, né, uma semana bastante movimentada. Nós tivemos a divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, que subiu 0,4 em abril, em linha com a expectativa. A inflação está em 4,9 quando a gente fala de índice de preço do consumidor, comparando com o mesmo período do ano passado, né, ok, né, dentro daquilo que a gente vem comentando que é esperado, e dá claros sinais aí de que a inflação nos Estados Unidos continua com seu movimento de acomodação. A mesma coisa aqui no Brasil, né? O IBGE divulgou o IPCA de abril, que é o índice oficial aqui de inflação, subiu 0,61, veio um pouquinho acima do esperado, mas já mostra a inflação bem mais acomodada, bem mais condizente com os níveis históricos de inflação aqui no Brasil, mesmo com esse cenário global inflacionário, né? O mês de março tinha subido 0,71, em fevereiro 0,84, abril 0,61, então também a gente vê essa tendência aí de acomodação, né? Essa semana, tá, pessoal, vai ser bastante movimentada, principalmente amanhã, dia 15, em função da última leva aí de divulgação de resultados trimestrais, tá? Vai ter várias empresas aí divulgando resultados, BB Seguridade antes da abertura do pregão, Ânima, Banco do Brasil aqui após o fechamento, Cosan, Brasil Foods, Eneva, Espaço Laser, Gafisa, Apvida, IRB, Itaúsa, Localiza, Magazine Luiza, Marfrig, enfim, todas essas empresas aí divulgando seus resultados amanhã após o fechamento do pregão. De uma maneira geral, principalmente aquelas empresas que a gente recomenda ou acompanha, os resultados estão vindo muito bons, inclusive bem acima aí do que a gente esperava, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quando a gente pega principalmente aquelas ações que a gente recomenda, especialmente por longo prazo, os resultados estão vindo sensacionais e as empresas aí pagando muito dividendo. O Ibovespa subiu 3,15% na última semana, né? O Ibov com 7 pregões consecutivos de alta, no ano está quase zerando as perdas, o IDIV subiu 1,4%, o Small aqui finalmente, né, conseguiu subir mais do que o Ibovespa, 4,4%, o SP em reais caiu 0,71%, muito em função da baixa do dólar aqui, que caiu 0,86%, e FIX voltou a subir, mais 2%, e o Bitcoin com uma baixa aí de 10,7% na última semana. Quando a gente vê aqui os gráficos, principalmente para a gente dar uma olhadinha como está a tendência aí de curto prazo, aqui o gráfico semanal Ibovespa em tendência de alta, temos aqui o dólar em tendência de baixa, né? Outra vez ele não conseguiu romper os 5 com força para baixo, ele está aqui, né, testando essa região dos R$ 4,90 a R$ 5, e ele desvencilhando pode bater aqui na casa dos 4,70, que é o último suporte. O próximo suporte temos aqui o IVVB, que a gente poderia considerar como SP em reais, aqui numa tendência lateral de curto prazo, mas uma tendência de alta aí para o médio prazo. Vindo aqui para os destaques aí da última semana, a Armac aqui caiu 14,5%, Traders Club caiu 13%, resultados terríveis. Aqui não é uma empresa que a gente acompanha muito de perto, nem gosta, especialmente por longo prazo. JBS divulgou resultados ruins. Nós tivemos, como era esperado, um desempenho abaixo dos últimos trimestres, até porque é aquilo que a gente já comentou algumas vezes, né? Principalmente naquela época ali da gripe suína, da febre suína, né? Nós tivemos o auge, né? O auge de importação, o auge de preço, e agora já não está num ciclo tão bom que é normal, o mercado cíclico. Nós tivemos a receita caindo, nós tivemos as margens caindo e tivemos a virada do ciclo do boi na América do Norte, né? O que acabou impactando os resultados aqui da JBS, e a demanda no exterior foi mais fraca também, mas até porque a base de comparação
era muito elevada, né? Então, nada negativíssimo assim, né? Mas é uma questão cíclica. Positivo também não divulgou resultados bons, especialmente naquelas linhas que a gente comenta várias vezes que são mais complexas, né? Principalmente de computadores. Também tinha uma base de comparação mais forte. E além disso, né, quando a gente pega aqueles aluguéis de servidor, Internet of Things, enfim, que seria a nova positiva, os resultados estão vindo bons. CBA, a gente já comentou algumas vezes também, está muito ligada aí com a questão da desvalorização do preço do alumínio no curto prazo, tá? A mesma coisa que a Vale tem com o minério, a CBA tem, a gente não, eu já comentei algumas vezes também, não gosta muito do alumínio, prefere outros materiais, vamos dizer assim, né? E nós tivemos uma supervalorização nos últimos 2 anos do preço do alumínio, guerra da Rússia, questão naquele golpe na Guiné, que eu já comentei, que é um grande produtor de bauxita, né? Foi um dos destaques de baixa, e se a gente pegar nos últimos 3 meses, aí é um grande destaque de baixa também a CBA, mas que é uma boa empresa, tá? Tivemos aqui Estapar, né, pessoal, que em termos de resultados, divulgou resultados ok, né, com a questão da volta da pandemia. Nós tivemos também, é uma empresa que tem uma situação de caixa tranquila, os resultados já foram um pouco melhores, e tivemos um fluxo muito grande institucional, grandes investidores, fundos comprando, como é um ativo que tem menos liquidez, disparou aí quase 75% na última semana. Tivemos aqui Dux, né, pessoal, que é uma empresa educacional, antiga Estácio, divulgou resultados bons, né? A gente já comentou que no nosso entendimento, apesar de algumas dúvidas sobre o futuro do setor, aparentemente não tem muito mais para onde piorar, porque nós tivemos a questão do FIES e depois pandemia, né? Em poucos anos, duas questões bastante negativas para as empresas. A Edux tem uma alavancagem menor quando a gente compara com a Cogna, por exemplo. A base de alunos voltou a subir e a receita subiu 10%, os índices de inadimplência mais baixos também, né? E com isso, o lucro da empresa subiu 62%, chegou a 156 milhões de reais. O Banco Inter, né, pessoal, também outro destaque. A gente já comentou algumas vezes sobre Nubank, Inter, a gente gosta desse modelo de negócio, principalmente pelo aumento da base de clientes. Então a gente vai olhar aqui operacionalmente, o banco continua entregando, tanto que se a gente olhar já ultrapassou 26,3 milhões de clientes, crescendo 44% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e deu lucro de 27 milhões, mas a questão do lucro é secundária, né? Eles querem cada vez mais colocar cliente para dentro do banco, eles fizeram um ajuste também, incluindo demissões aí nos últimos meses, justamente para se adequar a esse momento aí mais complexo. Tivemos aqui Localweb, né, que muita gente pergunta sobre a empresa. A Localweb ela tem aquela questão de atender principalmente empresas menores, né? Então, aquela empresa que tem 7 funcionários, 8 funcionários, talvez o gestor da empresa, o dono da empresa, ele não vai querer, eu quero qual é o melhor servidor, eu quero deixar meu site no Google, eu quero pegar um plano, né, uma Vind, quero fazer uma diversificação, né, vou pegar o e-mail de tal, do Google também, eu vou pegar de outro provedor de e-mail. Não, eles conseguem oferecer tudo no mesmo lugar, apesar da gente achar que o serviço não é tão bom, dá essa vantagem, né? Então eles atendem um mercado que hoje é pouco atendido, que são principalmente as pequenas empresas, né? A gente prefere outras companhias, principalmente as estrangeiras, né? Mas deu uma boa alta aí na última semana. E Natura, né, pessoal, não divulgou resultados bons, não era esperado que os resultados viessem bons, né? Principalmente pelas questões de despesas financeiras. Recentemente ela fez a venda lá da Aesop, né? Já a Natura é daqui para frente a gente entender essa questão de reorganização da empresa, né? Eles fizeram a compra da Avon no momento que logo após nós tivemos a questão do Covid, né? Tenho certeza que eles não teriam feito a compra na época do Covid, né? E a parte financeira, os resultados, por causa do aumento do endividamento, que vieram muito prejudiciais ao resultado final da Natura, mas em termos operacionais a empresa está ok, nada... Porque o pior é quando piora as duas coisas, né? Piora na última linha e também piora a questão da receita, que não foi o caso aqui da Natura. Eu vou deixar 2 presentes para vocês, tá, pessoal? O primeiro é esse cupom aqui, o Help Invest, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa. Lembrando que o Help Invest é o nosso serviço onde o investidor pode nos passar os seus investimentos e a gente devolve com uma avaliação completa deles, tá? E também esse cupom aqui para aprender, né, como transformar perdas em ganhos na bolsa,
principalmente para aqueles investidores que estão com perdas muito grandes ou querem melhorar os seus resultados. Né? Esse book vai estar aqui na descrição do vídeo. No final, volto para falar das nossas estratégias de recomendações. Em relação a dividendos, como eu falei, a gente espera que 2023 seja recorde de dividendos. Eu fiz um vídeo na última semana falando sobre isso. Essa semana aqui nós temos ficando X, né? Essa aqui é a Datacom, dia 15. Então vai ser segunda-feira, vai receber, por exemplo, esses dividendos de Alupar. Quem dormir com as ações da segunda para terça-feira. Então dia 15 tem a Alupar, a Valid, Metalúrgica Gerdau, só a data de pagamento que é diferente entre as duas aqui, Cosan e Vulcabras, né? A Vulcabras aqui na semana que vem. Vindo para mais destaques aqui de resultados, eu vou falar de uma forma mais rápida, tá, pessoal? Só para a gente trazer alguns destaques aqui dos resultados, se foi positivo ou negativo. No caso do BTG, resultados positivos, recorde de receita no primeiro trimestre, o lucro disparou quase 30%. Nós tivemos o BTG aqui, por exemplo, comparando com a XP, uma captação maior, né? E tivemos também novamente o ROI acima de 20%, resultados positivos. O Itaú a mesma coisa, mais uma vez mostrando por que a qualidade de gestão do Itaú é superior comparando aos outros bancos, especialmente aos privados, como o Santander e o Bradesco. O lucro chegou a 8,4 bi, uma alta de quase 15%. Vale destacar aqui as menores provisões, os outros bancos aumentando. Itaú diminuiu as provisões e a inadimplência que está estável. Aqui a gente pega o caso do Bradesco, que a inadimplência cresceu demais. Temos aqui a Telefônica, né, pessoal, que também é uma empresa mais estável, é uma empresa que paga bons dividendos, a receita líquida subiu 12%, chegou a 12,7 bi, isso comparando o primeiro tri desse ano com o ano passado. O negócio móvel foi impulsionado pelo aumento da base de clientes, nós tivemos também, né, aquela questão da migração dos clientes da Oi, né, nós tivemos um churn menor, né, tá nos níveis mais baixos aí, então quando muda menos os clientes, é mais fácil fazer uma receita recorrente com eles, como foi o caso aqui da Telefônica. O lucro subiu 11%, chegando a 835 milhões no primeiro trimestre desse ano. Tivemos a Valid aqui, né, pessoal, uma small cap que eu até comentei no vídeo de sexta falando a respeito dela, ela deu uma disparada as ações aí nos últimos meses, ainda assim são ativos que a gente continua considerando baratos, e a Valid ela passou por uma... Desde 2017 ela iniciou um processo de reestruturação e com a entrada em 2021 da nova gestão, finalmente eles conseguiram começar a colocar a casa em ordem e agora no primeiro tri, bons resultados, receita líquida chegou a 529 milhões, um aumento de quase 20% em relação ao primeiro tri de 2021 e o lucro líquido de 2022, o lucro líquido 65 milhões com uma margem aí acima de 12%, resultados positivos. A Tupi também divulgou resultados positivos, a gente destaca aqui já a incorporação das receitas da MWM, tivemos uma menor diluição de gastos fixos, né? Uma melhor diluição de gastos fixos, as despesas vieram menores aí do que a gente esperava, mesmo tendo impactado um pouco os resultados, a receita subiu 18,6%, no primeiro tri desse ano 2,8 bi, bons resultados, especialmente vindo aí do mercado europeu, e nós tivemos também menor provisão de imposto de renda, o lucro líquido chegou em 145 milhões com uma alta de 96, lembrando que é outra empresa que paga bons dividendos. A Randon, os resultados vieram bons, né, um pouco abaixo aí do que a gente esperava, porque a Randon ainda não entregou o resultado na última linha, como a gente esperava que deveria entregar. Tá? Nós tivemos mais uma vez um aumento da receita, que já é espetacular, porque de 2020 para 21, 21 para 22 aumentou. Então a gente tem uma base de comparação muito forte, mas o lucro líquido caiu 6%. Então a empresa vem aumentando a receita e o lucro não. Primeiro foi a questão do aumento de custos e dessa vez o juro alto, né, impactou muitos resultados, com piores resultados financeiros aqui para a Randon, mas operacionalmente a empresa está bem. Odontoprev, né, pessoal, mais uma vez aí divulgou ótimos resultados. A gente tinha uma expectativa de que a sinistralidade ia subir, até porque na época lá do Covid e posterior a sinistralidade caiu, né, principalmente no Covid. Quem é que ia usar o plano naquele momento? A gente esperava que os próximos anos ia subir, e quando a gente pega no primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado, a sinistralidade até caiu
nós tivemos um aumento de quase 4% no número de beneficiários, um aumento de 5,5% no ticket médio, que é bom, até porque o ticket médio de Odontoprev é baixo, receita subiu 11%, chegou a 523 milhões, e mais uma vez alta do lucro líquido 5%, 170 milhões de reais de lucro no primeiro tri desse ano. É uma empresa reloginha, uma empresa bem gerida, a gente tem como principal controlador aqui acionista o Bradesco, né, tem aquela parceria também com a BB Seguridade, né, de vendas de planos. Bons resultados aqui, mais uma vez, da Odontoprev. Metal Leve também, né, pessoal, divulgou bons ou ótimos resultados. Né? Também não tem, vamos dizer assim, muito mais como melhorar em relação ao que está agora. Né? Ela recuperou muito bem desde a época do Covid. Já tinha feito recentemente também aquela distribuição daqueles dividendos que estavam trancados, provisionados também desde a época do Covid. Receita subiu 15% esse ano, lucro líquido 51, 186 milhões de reais de lucro líquido no primeiro tri desse ano. As vendas no mercado local aqui para peças originais cresceram tanto no mercado doméstico quanto internacional, e no aftermarket o crescimento foi muito forte no mercado doméstico, no exterior não foi, mas no mercado doméstico foi bastante forte. Ferbasa, né, pessoal, divulgou resultados ok também, né? Lembrando que a Ferbasa já vem aí nos últimos 3, 4 anos sempre trazendo incremento de receita, incremento, né, de volume de vendas, incremento de aumento de preços também. Né? Em algum momento isso ia desacelerar, isso vem acontecendo normal também. A receita ficou praticamente estável, caiu 2,9% em relação ao primeiro tri do ano passado, e o lucro líquido caiu 47%. Tem questão de câmbio, tem questão de custos, mas normal, né? Até porque ela vinha nessa toada muito forte, principalmente de aumento aqui para os clientes europeus, né, de ferro-cromo, mas bons resultados a gente espera, anúncio de pagamento de dividendos em breve. Unipar, né, pessoal, o mercado de PVC acabou prejudicando os resultados. A gente tem a questão do mercado imobiliário mais fraco aqui no Brasil também. A receita líquida bateu 1,5 bi, uma queda de 17%, o lucro líquido 43%, né, principalmente impactado aí pelo PVC. No outro trimestre, as receitas para o exterior tinham compensado, nesse trimestre não. Né, foi um lucro aí de 253 milhões, mas também, né, ok, né, faz parte aí trazer resultados um pouco mais fracos com o mercado dela mais complicado. Petrobras divulgou resultados bons, né, pessoal, como era esperado, assim como a maior parte das petroleiras, especialmente as estrangeiras, que a gente acompanha, que daria para comparar com a Petrobras, ExxonMobil, Chevron, enfim. O lucro líquido bateu 38 bi, a receita é praticamente estável, e apesar disso a gente teve uma alta boa aí de produção no pré-sal do primeiro tri, inclusive novo recorde de produção. Tá? Além disso, a empresa vem gerando bastante caixa, tá? E a grande questão, né, pessoal, da Petrobras é o futuro, tá? Qual vai ser a nova política de dividendos, política de preços, política de investimento, inclusive voltou a se falar, eu vou fazer um vídeo essa semana falando até da possibilidade da Petrobras comprar, né, a Vibra, que foi privatizada. Enfim, essa é a grande questão, o grande ponto aí de interrogação, né, pessoal? Não tem como a gente falar o que vai acontecer nos próximos trimestres, mas a gente entende, né, como eu já falei algumas vezes, que hoje não vale o risco, o retorno aqui, ficar posicionado na Petrobras por longo prazo. A gente entende que as companhias estrangeiras estão mais interessantes, né? E tivemos aqui a B3, que é muito impactada nesses momentos aí de juro mais alto, inflação mais alta, vem menos pessoas para a bolsa, boa parte do resultado ainda é com movimentação no mercado, compra-venda, e normalmente nesses momentos a gente tem uma estabilização da receita e do lucro, que foi o que aconteceu agora. A receita caiu 3% em relação ao primeiro tri do ano passado, 2,4 bi, e o lucro líquido uma queda de 2%, chegou a 1,2 bi. A gente gosta do modelo de B3, eu já comentei algumas vezes isso também. O que nos deixa receosos assim, é a questão de passivo da B3, fora isso é uma empresa bem interessante. Vindo aqui para dois destaques que não são de resultados, né, pessoal? Primeiro, a Light pediu recuperação judicial. Nesses momentos, né, a gente até achou que ela ia escapar da recuperação judicial. A gente sabe que tem a questão do congelamento, do pagamento de dívidas, enfim, mas a gente enxerga mais desvantagens do que vantagem. Né? A gente tem a questão de que é mais difícil levantar dinheiro, a gente tem a questão que a empresa fica mais engessada. Né? Por outro lado,
não tem muita alternativa aqui para a Light. Tem uma questão que a gente vai ter que ver como vai ser essa renegociação com os credores. E não é de se duvidar que a gente tem alguma empresa, como uma Equatorial da vida, que tente fazer alguma oferta aí pela empresa. Talvez no caso da Equatorial, que seria bom, né? Até o Ronaldo César Coelho, né, que é o irmão do Arnaldo, tentou, trouxe ex-gestores lá da Equatorial, que tem essa característica de conseguir levantar, né, as empresas problemáticas, como é o caso da Light. Tá? Então, tem uma chance, até pelo preço muito baixo da Light, mesmo com a alta que tinha dado aí no início do mês, de daqui a pouco uma Equatorial da vida fazer uma oferta aí pela empresa, não é de se descartar. E nós tivemos a entrada também do Tanuri, que a gente já comentou algumas vezes que é um cara bem polêmico, né, mas que dificilmente dá ponto aí sem nó. Vamos ver, né, o que a gente vai ter de novidade aí dos próximos dias para a Light. E PetroRio, que encontrou indícios de petróleo no projeto de Maracanã, Campo de Frade, que a gente gosta bastante. Notícia positiva, né? PetroRio aí tem bastante coisa para aumentar o seu número de produção, e a gente espera novidades também em relação ao mercado dessas petroleiras júniores, né? Principalmente o que a gente tinha comentado de ter uma junção de empresa ou ter uma outra empresa, por exemplo, comprando Enalta, que surgiu aquela possibilidade na semana passada e a gente não descarta, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Vou deixar aqui na descrição o nosso site, né? Tem os resultados aí de todas as nossas estratégias de longo prazo, de curto prazo, vocês podem comparar, são as melhores do mercado. Aproveitem a nossa promoção. Em qualquer dúvida, mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!